Não param de crescer os focos de incêndio em todo o estado. Agora, o governo vai contar com ajuda financeira para combater o fogo. Mato Grosso vai receber 23 milhões e 800 mil reais que foram recuperados pela Operação Lava Jato, para que seja utilizado em queimadas, para combater as queimadas e também o desmatamento. A SEMA revela que nos últimos 30 dias o órgão aplicou, e eu disse aqui agora há pouco, 146 milhões. A secretária já atualizou esse número. Foram 157 milhões de reais em multas por crimes ambientais. E é sobre esses assuntos que nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio-Dia com a secretária estadual do Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Lúcio. Secretária, 2019 tem sido um ano muito difícil nesse aspecto aí das queimadas, né, que explodiram não só em Mato Grosso, em toda a Amazônia e também o desmatamento. A fiscalização vai ser mais rigorosa a partir de agora? Bom, Lúcio, na verdade nós temos um desafio no ano de 2019 para o mundo. No que diz respeito às queimadas, o mundo queimou. Nós temos países como a Sibéria, que é um país conhecidamente gelado, que queimou significativamente. Esse desafio da Amazônia está compartilhado com os 9 estados. A realidade de Mato Grosso é bastante preocupante, tanto que motivou o decreto de emergência, muito ligada à condição climática que nós temos nesse período de estiagem, no período proibitivo. Nós temos especial preocupação e, sem dúvida alguma, é uma das metas de governo cumprir o compromisso assumido de ter desmatamento ilegal zero. E associado ao desmatamento também as queimadas ilegais zero. Esse é o nosso objetivo. No que diz respeito às queimadas, nós temos um aspecto cultural que envolve e que dificulta esse trabalho. O objetivo do Estado, desde o início do ano, com as ações de combate, reforçada com as aquisições da plataforma Planet para nos auxiliar nas ações repressivas. E o pedido de apoio do decreto de emergência visa exatamente que a gente possa fazer um combate expressivo, eficiente e preciso onde as ações ilegais estejam ocorrendo. O objetivo do Estado de Mato Grosso é manter um desmatamento ilegal zero e conduzir as queimadas para os períodos proibitivos e dentro das autorizações que são previstas na norma. Com essa plataforma aí, a Planet, onde esse monitoramento dá respostas ao governo, à Secretaria do Meio Ambiente em, no máximo, 24 horas, não tem mais desculpa para não fiscalizar. Queimada e desmatamento, principalmente, não é, secretário? Na verdade, não é desculpa, Lúcio. Nós temos uma dificuldade em fiscalizar e em estar nos locais no momento adequado para reprimir o avanço do desmatamento pela extensão do estado de Mato Grosso. São 903 mil quilômetros quadrados. Por isso, a tecnologia é essencial para que essa fiscalização seja mais eficiente. O fato de nós termos o dado em tempo praticamente real, e não só esse dado no tempo, mas também na forma que facilite a fiscalização, permite que possamos ter 2 ações essenciais. Primeiro é o comando e controle in loco nessas regiões para fazer o combate, o que permitiu que nesses 30 dias nós pudéssemos de forma eficiente nos dirigir exatamente onde estava ocorrendo o ilícito e aplicar as autuações. Não só as autuações, mas a apreensão de maquinários, a condução coercitiva dos infratores e todas as demais ações que envolvem uma ação fiscalizatória. Além dessa ação de comando e controle, nós vamos iniciar uma ação de call center, de aviso ao produtor, aviso àquele que está cadastrado no órgão de que o ilícito está se iniciando, quer voluntário ou involuntariamente. Nós ainda temos no estado de Mato Grosso um percentual de ações que são ilícitas. Às vezes o produtor não sabe que está havendo uma invasão em sua propriedade. De qualquer modo, o objetivo do órgão é agir preventiva e repressivamente para o objetivo sempre do desmatamento ilegal zero. Agora, além desse aspecto da fiscalização, não é, secretária? Tem um outro aspecto aí que acaba dificultando ainda mais o combate tanto às queimadas como ao desmatamento, né? As pessoas, às vezes, têm que ter, assim, uma certa precaução com aquilo que elas dizem, né? Porque acaba estimulando o desmatamento, né? Quando querem dizer assim, olha, não tem tanto desmatamento assim, como aconteceu com as autoridades do governo federal, né? Eu acredito que todos nós, principalmente que estamos ocupando cargos em que a sociedade espera de nós, nós temos que ter cautela com a mensagem que nós passamos.
O Estado de Mato Grosso tem especial cautela com a mensagem, não só para que ela reproduza o que efetivamente a sociedade precisa ouvir, mas para que ela possa passar a mensagem daquilo que o Estado vem fazendo. O governo do Estado de Mato Grosso continua com seus compromissos de manter o Estado produzindo de forma sustentável e para isso nós temos que comunicar adequadamente. Porque esse aí foi um problema, né? Quer dizer, sem dúvida. Essa questão aí da produção sustentável, a imagem, a mensagem que a gente passa principalmente para o exterior, que compra os produtos aqui de Mato Grosso, já que o agronegócio é a base principal da nossa economia. O pessoal ficou assustado, né? Sem dúvida, principalmente... E com razão. Porque a informação passada de forma distorcida pode gerar uma comoção, né? A ideia de que existe um princípio de caos, e não é isso que acontece no estado de Mato Grosso. Nós temos um momento crítico que associa diversos fatores, nós temos o aspecto cultural relacionado à queimada, que eu acho que é um enfrentamento que nós precisaremos fazer. De tudo que acontece, nós precisamos levar algo positivo para o próximo ano. Sempre me questionam qual será a posição do Estado para o próximo ano. Eu gosto sempre de destacar... E esse ano vai ser um exemplo exercício do que não deve ocorrer, não é? Já tivemos anos piores, Lu. Piores que 2019? Eu vou lhe dizer que o ano de 2010, que não é tão distante aí, nós chegamos a 80 mil focos de queimada no estado de Mato Grosso só no ano de 2010. No ano de 2017 foram 30 mil. Mais do que agora. Evidentemente que isso não quer dizer que nós queremos retroceder para esse cenário, nós queremos avançar. A cada ano, nós temos que aprimorar os combates, Porque aqui em 2019 a impressão que a gente tem é que estamos assim, próximos do fim do mundo, né? Com a queimada e o desmatamento. É o que eu lhe digo, é um tanto quanto excessivo. Vou lhe dizer que no que diz respeito ao desmatamento, por exemplo, os primeiros dados do Instituto Amazon, que sempre são lançados, demonstram que o estado de Mato Grosso reduziu em 17% o desmate apurado entre 2017 e 2018 para 2018 e 2019. Então, nós temos queda do desmatamento nesse primeiro dado, que é muito utilizado pelos organismos internacionais e até as instituições que fazem o combate e controle do desmatamento. Não é o dado oficial, mas é um sinalizador de que nós reduzimos com as ações de combate. Talvez a forma como a comunicação é feita acaba gerando essa distorção de opinião. Ou a sensação da população que nesse período é muito sensível quanto à saúde pública e às condições climáticas do Secretária, estado. do fogo para a água. A pergunta é a seguinte, o polêmico projeto Cota Zero que vem recebendo aí muitas críticas, inclusive da própria bancada de sustentação do governo. O governo ele pensa em reformular, em fazer alterações nesse projeto, principalmente no que diz respeito aí com o fim da atividade dos pescadores profissionais, porque de acordo com o projeto, o pescador profissional vai acabar, não é? Haveria uma suspensão da pesca, não da pesca em si, mas do transporte e do comércio de pesca pelo período de 5 anos. Evidentemente que assuntos como esse, toda a restrição de uso, ela é bastante polêmica. É um assunto que depende da oitiva da sociedade, né? Não é um projeto que se inicia e se acaba com a vontade de governo. A fundamentação do projeto é toda uma preocupação que nós temos com o estoque pesqueiro. Um exemplo que tivemos do dourado e o resultado que hoje se promove é que sensivelmente a sociedade percebe o aumento do dourado nos rios, nas bacias do estado. Hoje a postura de governo é ouvir os diversos segmentos, tanto os que defendem quanto aqueles que criticam o projeto, e também colher alternativas, sugestões de aprimoramento do projeto. O que se cobra porque o governo não fez isso antes. Essa é uma cobrança que é feita antes de enviar o projeto. Nós fizemos algumas discussões em nível técnico, mas a discussão que se faz de um projeto é em audiências públicas no âmbito do legislativo. Isso acontece com qualquer outro projeto, né? E o ambiente para se discutir o melhor é na Casa de Leis. O governo tem feito isso e tem participado. A ideia é, dentro daquilo que for o melhor para o estado de Mato Grosso, ouvidas as posições técnicas e as sociais, encontrarmos um denominador comum que possa fazer o projeto de lei avançar. Secretário, só para a gente encerrar, a senhora falou na Assembleia Legislativa, um dos deputados que fazem parte aí dessa comissão que está estudando esse projeto aí do Cota Zero, enviou aqui a seguinte pergunta. Por que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos não acatou a recomendação da Agência Nacional de Água para proibir novas hidrelétricas nos rios da bacia do Alto Paraguai? Essa pergunta aqui
é do deputado Wilson Santos, Bom, que é da oposição. a resolução também não faz isso. Primeiro que a resolução da Agência Nacional de Água, ela não proíbe. Ela suspende por um período até a finalização de um estudo que está sendo conduzido pela Agência Nacional de Águas. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é um conselho que tem diversas entidades. O Estado de Mato Grosso encaminhou uma proposta de resolução que se assemelhava aos aspectos da resolução da Agência Nacional de Águas e, por maioria, o Conselho não acatou. Não é uma posição de Estado, é uma posição do Conselho que, por maioria, votou. Teríamos que perguntar para cada conselheiro a sua motivação. Mas as atas são publicadas. Então, já foram autorizadas não, as hidrelétricas? Elas não são autorizadas. Existe uma suspensão provisória de análise para novos empreendimentos. Nós não temos nenhum novo empreendimento autorizado, porque nós estamos ainda em fase de discussão com a Agência Nacional de Águas desses aspectos. A própria Agência Nacional de Águas está revendo a sua resolução. Não tem decisão nenhuma por enquanto? Nem de proibir a instalação de novas usinas, nem de permitir? Não, porque esse estudo está sendo conduzido pela Agência Nacional de Águas. O governo do Estado de Mato Grosso e o governo de Mato Grosso do Sul são coadjuvantes, eles participam dessa discussão, mas a condução é feita pela ANA. Secretária, muito obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.